Oi, gente, esse é o ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e é com orgulho que a gente apresenta mais um episódio do concurso Senac BH. Com o apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a gente vai conversar hoje com a organização do concurso, representantes do Senac e com a equipe vencedora. O concurso teve como objetivo a requalificação do complexo de edifícios Senac Belo Horizonte, composto por 2 edifícios finalizados na década de 70. A ideia norteadora para o edital e o termo de referência era a busca por propostas capazes de promover o diálogo com o contexto imediato, respeitando a condição urbana e arquitetônica do hipercentro de Belo Horizonte, além de resolver questões funcionais e de operação do conjunto. Para conversar a respeito do concurso, a gente tem alguns representantes aqui, tanto do IAB, do Senac e, é claro, a equipe vencedora também. Deixa eu primeiro apresentar aqui em partes. Primeiro, a arquiteta e urbanista Cláudia Pires. Ela é conselheira do IAB e coordenadora do concurso. Boa noite, Cláudia. Obrigado pela sua presença aqui. Oi, tudo bem, gente? Bom estar aqui com vocês de novo. Muito bom, a gente que agradece. Está também representando o júri, a arquiteta Du Leal. Boa noite, Du. Obrigado pela sua presença aqui de novo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui novamente nesse bate-papo. A gente que agradece. Como representantes do Senac BH, estão aqui os arquitetos Maurici Pizzi e o Ivanil da Costa, que também participaram de episódios anteriores. Deixa eu dar primeiro boa noite para o Maurici. Boa noite, Maurici. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí essa abertura de vocês aí, acolhida. Obrigado. E Ivanil, boa noite, Ivanil. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite, Adilson. Muito obrigado pelo convite e vamos para um bate-papo bem legal agora. Como não podia deixar de ser, a gente está com a equipe vencedora do concurso, que é o Escritório Hiperestúdio de São Paulo, representado pelo arquiteto Ricardo Gonçalves. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite a todos. Agradeço muito aí o convite. Vai ser super bacana participar. Todos aí da equipe ficaram muito felizes com o convite. Obrigado. Aqui também, representantes da equipe, o Matheus Rodrigues e o Rolando Figueiredo. Deixa eu dar um alô aí pro Matheus. Matheus, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Adilson, boa noite a todos. A gente agradece muito o convite, né? A gente está bem feliz em participar. Tá também o Rolando Figueiredo. O Rolando, para quem tá reconhecendo esse nome, ele participou já de um podcast com a gente, falando de um perfil que ele tem sobre as obras do Niemeyer. Boa noite, Rolando. Seja bem-vindo de volta, né, em outra ocasião. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Adilson. Obrigado pelo convite e feliz de estar aqui conversando com vocês numa situação tão boa, né? Para conversar com essa turma toda, tô aqui com a Lili. Boa noite, Lili. Tudo bom? Boa noite, Adilson, Rafa, todo mundo. Casa cheia, né? Não dá nem pra chamar um por um aqui, mas vai ser fantástico. Vamos ver o resultado desse processo maravilhoso que a gente teve o privilégio de acompanhar. Vamos lá. Isso aí, o Rafa. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, casa cheia. Vamos aí para encerrar um primeiro ciclo aí desse projeto importantíssimo aí, capitaneado pelo Senac e muito bem conduzido pelo IAB. Bom, como primeira pergunta da pauta, a gente queria saber da Cláudia como é que foi a organização do concurso, todos os processos de inscrição, das etapas, desenvolvimento. Cláudia, dá um parecer aí da experiência que foi fazer esse concurso para o Senac BH. Foi uma experiência muito rica, né? Porque, bem, se a gente for contar o tempo da organização, desde a elaboração dos documentos até propriamente o lançamento do edital, nós trabalhamos nesse concurso durante 1 ano e meio. Eu estou brincando aqui com o pessoal do Senac aqui, que eu já estou virando figura carimbada lá nos corredores do Senac por causa dessa organização, né? Maurici e Ivanil convivem comigo cotidianamente. Então nós tivemos aí um esforço efetivo aí de realização desse concurso que envolveu uma série de pessoas do staff do Senac, a equipe técnica de lá, a equipe técnica do IAB, a coordenação adjunta aqui comigo, que é a Thaís Mascarenhas, várias pessoas da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, e conseguimos, com isso, fazer um concurso que teve uma abrangência nacional, como a gente queria, um concurso com uma alta complexidade de programa,
Então, ele foi pensado em 2 etapas, justamente para permitir que houvesse um amadurecimento das propostas e houvesse um tempo maior para que os participantes pudessem apresentar aquilo que realmente, de fato, serviria à proposta do SENAC, né? A escolha de um projeto que resolvesse um problema complexo, que são 2 edifícios de datas diferentes, com programas diferentes, com características diferentes, unidos por uma escola. Nós tivemos aí como um saldo positivo disso, em plena pandemia, né, 80 inscrições no concurso, 34 projetos no final entregues, finalizados, e aí uma segunda etapa com 3 finalistas de alta qualidade. Nós pudemos ouvir e conhecer melhor numa banca pública de apresentação desses projetos e ainda saímos com 2 menções honrosas também, que são projetos também de alta qualidade projetual. Então, o saldo desse concurso é um saldo muito positivo em todos os aspectos e acredito eu que ele marca uma história na bandeira maior do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é a realização de concursos e principalmente a escolha de melhores propostas para edifícios dessa natureza e com essa complexidade, feitos através dessa seleção, que é uma seleção que prima por esse entendimento, né, de que deve haver uma valorização dos processos de tomada de decisão e o projeto é o elemento estruturado, é o instrumento de estruturação de uma proposta com um nível de qualidade que foi essa que realmente ganhou aí o primeiro lugar do concurso. E Vanil e Maurici tiveram com a gente em 2 episódios, né? O primeiro falando do termo de referência, do edital, das expectativas, né? Depois fizemos um episódio com a primeira etapa, o resultado da primeira etapa. E eu queria saber de vocês como é que está sendo agora o fechamento desse ciclo, a consolidação de um processo, como que o SENAC, né, viu de uma maneira geral essa parceria e como vocês aí da equipe técnica sentiram esse impacto de todo esse trabalho realizado pelo Instituto, com esse intuito exatamente de amplificar as possibilidades da instituição tomar decisões. Para o SENAC não foi nenhum grande passo, foi um grande salto. Foi a primeira vez que o SENAC em Minas realizou um processo licitatório através da modalidade de concurso. Foi um desafio porque a gente precisava de entender internamente dentro dos setores do SENAC como que isso ia funcionar, como que ia funcionar primeiro a contratação do IAB como organizador do evento, né, do concurso. Então é um processo que demandou muito vai e volta, muita discussão e muito entendimento, principalmente do SENAC, para fazer essa contratação. Depois a gente teve o processo de elaboração das bases do concurso, que foi uma coisa que envolveu uma boa parte, vamos colocar aí assim, da parte administrativa, a gente deve ter envolvido quase 70% do SENAC, porque a gente tinha que conversar com quase todas as áreas. Esse projeto, né, do CEP-BH é a maior unidade que o SENAC em Minas tem, e por isso a gente precisava de conversar com todos os setores envolvidos da parte educacional. Então a gente teve reuniões assim durante a pandemia, auxiliou um pouco nisso, né, porque a gente teve que protelar algumas partes das entregas para a gente conseguir publicar, mas com isso a gente teve tempo também para conseguir conversar e dialogar de uma forma muito ampla e muito franca internamente para a gente entender o que o SENAC gostaria em termos de arquitetura para essa nova educação nos próximos 10, 50 anos e assim por diante. É um diálogo muito grande, muito pesado. A quantidade de material que os concorrentes tiveram que trabalhar foi um resumo do material que a gente elaborou. Então, assim, se os concorrentes acharam que foi muito material, é porque eles não viram os terabytes de informação que a gente compilou no SENAC. Depois, assim, o processo em si, ele correu, depois que a gente publicou, ele correu muito tranquilo, muito natural, conforme esperado, conforme o cronograma. Isso deu muita tranquilidade para o SENAC, por causa do atraso que a gente teve por causa da pandemia. A gente tinha que ter uma reunião com a prefeitura antes da gente publicar, então isso atrasou um pouco. Mas depois que publicou, ele correu muito natural, muito tranquilo. E isso deixou internamente o SENAC, as pessoas muito felizes, muito contentes com o resultado. Então, assim, eles conseguiam vislumbrar que estava dando certo. Mesmo durante todo o processo da primeira etapa, do julgamento da primeira etapa, dos recursos, de todas essas fases processuais, o pessoal ficou muito tranquilo porque via que estava dando tudo certo, estava encaminhando tudo muito bem. Então o resultado para a instituição é esse resultado que a gente está vendo no projeto apresentado. A instituição, ela demandava 2 resultados. Ela demandava a resposta, né, do concurso, que ele fosse efetivo, que ele desse tudo certo, como um processo licitatório público, transparente e assim por diante, mas que também desse uma arquitetura, desse um projeto muito bom
bom um escritório que atendesse as demandas e que a gente ficasse confiante, né, e tranquilo com o vencedor. Esse processo, essa organização, a Cláudia apontou, foi demorada, mas ela também foi muito enriquecedora para a gente entender, tanto internamente, entender melhor o Senac, algumas coisas que não estavam bem entendidas às vezes, mas também entender o processo do concurso, porque a gente vislumbra outros concursos para a instituição. Se a pandemia tem um lado positivo, né, para nós aí, ela ofereceu essa oportunidade mesmo desse ir em profundidade no objeto, né? Então, nós tivemos aí uma grande dedicação a isso, né? Acho que os participantes da equipe aí depois podem dizer também dessas bases, né? Porque, como a Cláudia disse, né, é um objeto complexo, né? O edifício também. E a expectativa dessa requalificação, ela vem de 2010, 2012, né? Todos falando dessa requalificação, dessa necessidade. Então, chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Surgiu essa ideia do concurso, né? Já falei de outras vezes, né? De uma maneira informal, e ela foi tomando corpo, né? Foi tomando forma dentro da instituição, né? Porque você precisa, por ser um processo novo, também convencer, né, convencer os superiores, né, desse processo, né? E ele tem um custo, ele tem um prazo, né, que a gente entende que esse prazo, ele para os olhares da diretoria, ele estendia o processo, porque eles queriam uma coisa para agora, né? Uma reforma para agora, para solucionar agora, já, né? E a gente foi tendo que trabalhar isso, né? Com todos ali da diretoria, nossos superiores, né? Para esse entendimento. A gente tem uma reunião semanal sobre esse projeto, se tornou um dos principais projetos que o Senac em Minas tem hoje, né? Esse acompanhamento semanal, ele é direcionado também a todo o staff do Senac, todo mundo de olho aí. E isso que o Ivanil falou, né? A gente conseguiu estar dentro desse cronograma, né? Então, o concurso, talvez por essa questão, né, que é um edital, a gente tem que manter esse prazo, né? Até agora ele está dentro, né? E a gente está caminhando com as outras consequências que vão derivar daí, né? E o resultado foi muito motivador, tanto do ponto de vista de estar dentro desse cronograma e conseguir um resultado, uma qualidade de projeto, né? Que, pelo menos, eu escutei só o lado positivo, né? Ele teve um grande êxito internamente no Senac. E não tem só a parte do Senac, né? Tem muito dessa parte também da cidade, né? Da ligação com o urbano, né? E isso era um ponto muito importante. A gente falou, né, nos outros casts, a gente abordou bem também essa questão da ênfase urbana, do edital, toda a complexidade do programa. É muito legal ouvir vocês falando das diferentes, né? São representantes de diferentes partes, né? Atores, agentes que fazem parte desse processo complexo que é montar um edital, né, de uma licitação pública dessa natureza, né, ainda mais no Brasil, retomando uma cultura de concursos na nossa área que só faz a gente festejar. E eu queria agora chamar outras duas partes, né, importantíssimas também desse grande processo, que é o júri, né, e aí a Du Leal vai conversar com a gente um pouquinho em nome, né, do júri, dos componentes do júri, e depois também os arquitetos, a galera do Hiperestúdio aí, para falar desses dois lados também, né, que participam ativamente através do desenvolvimento de projeto, né? O júri está ali com uma responsabilidade tremenda, né? Porque precisa fazer uma avaliação e uma escolha em cima do que se espera, né? Do que a instituição espera de um projeto e também colocando um parecer técnico, uma visão técnica, né? Que cabe ao júri também na hora dessa decisão. Então, Du, fala pra gente um pouquinho sobre quais os critérios, né? Vocês utilizaram e quais os pontos principais que você poderia destacar resumidamente aqui pra gente que a proposta vencedora atendeu, por favor. Não haveria uma oportunidade melhor e uma conjunção de situações, né, para se ocorrer um concurso como esse, né? O edifício do Senac necessitando de uma reabilitação, né, do ponto de vista de retrofit, de requalificação, de exaustão de suas estruturas, né, tanto logísticas para o destino que o edifício se pretende, né, ou que se pretendia com essa estrutura, uma revitalização, né, de todo o seu corpo físico, né, edilício, com novas funções, com novas tecnologias, com utilização racional de recursos, um trabalho que necessitava interno do próprio Senac de renovação e de uma idade que o prédio já pediria uma mudança, né, e uma adaptação aos novos tempos. A cidade também, né, a localização, uma outra situação do concurso, né, essa região da cidade, uma região nervosa,
penosa, uma situação econômica e urbanística que nós vivemos nos nossos centros, né? Um esvaziamento e de uma necessidade do trabalho, de novos valores e de novas intervenções urbanísticas, uma nova forma de apropriar do espaço público e dele interagir, né? Hoje nós temos um centro extremamente comercial que se fecha às 7 horas, às 6, e muitas portas de aços vazias, criando grandes barreiras, né? Isolando grandes áreas do transeunte. Existe também a necessidade da administração pública de trabalhar novos espaços, de requalificar a área urbana, repovoar esse centro, ressignificar esses usos todos. E aí esse concurso surge com uma grande responsabilidade de fazer essa costura, né? Uma costura interna e uma costura que tem uma ligação externa com toda a dinâmica da cidade e com a oportunidade de causar um grande impacto, um impacto positivo, um impacto incentivador que pode criar novos hábitos, pode mudar, trazer novos usuários, novas atividades. O júri, né, que eu tive a oportunidade de presidir mais por uma questão organizativa, né, porque nós estávamos no mesmo patamar, com uma liberdade muito grande de discussão, né, era só uma formalidade, mas teve essa oportunidade também. Nós amadurecemos pensando a cidade, pensando a relação do edifício e da malha urbana, dentro do novo plano diretor, dentro dos novos cânones da cidade densa, da cidade amigável, da cidade que acolhe, que se relaciona, que convida e que oferece esse relacionamento com o cidadão, né, com o transeunte. Nada melhor do que uma escola. Então, um programa muito rico, muito diverso para se analisar, né, as equipes, né, todas de bom nível e os finalistas, então, muitos trabalhos, né, os mais de 30 trabalhos que nós pudemos analisar. Há que se ter um grande respeito e uma grande responsabilidade para o júri do esforço empreendido, né, nessa maratona de estudar os layouts. São mais de 2.000 alunos por turno, né, dentro do edifício, e em 3 turnos, manhã, tarde e noite, e com essas atividades de interface com a cidade, né? Até porque a escola Senac, né, o edifício com essa função escolar, ele tem essa propriedade de poder oferecer várias atividades, né, gastronômicas, de atividades de aprendizado e de troca para as pessoas que habitam, que trabalham e que circulam no centro da cidade, naquela região, ou que possam ir para lá para conhecer, para fazer uma experiência. Essa questão de romper os quarteirões, essas barreiras das portas de aço, esse isolamento soturno, né, que a cidade fecha e fica pouco amigável à noite, né, para as pessoas, houve essa oportunidade do projeto contemplar toda essa interação. Então esse foi um ponto muito forte, né? Nós analisamos muito em todos os projetos o tratamento desse andar térreo, dessa interconectividade, dessa questão forte com a relação do urbano, né? Que eu acho que a cidade ganha muito e nós podemos estar aqui criando um marco, criando uma nova relação naquela região com pessoas, com os cidadãos, com o novo uso de espaço público, uma coisa que a arquitetura e o urbanismo sabem fazer com primazia, que é, a gente sabe que o espaço é educativo, né? Ele molda as atividades, ele pode impedir ou ele pode incentivar a festa, a convivência, o congraçamento, né? Estimular as relações, ele pode ser democrático, e isso tudo era um ponto muito forte de análise para o júri. E lógico, a parte técnica, eles tiveram um desafio, né, de uma intervenção que fosse racional, né? E um dos grandes pontos dessa equipe vencedora foi cirurgicamente interferirem nas estruturas existentes de forma cirúrgica e precisa, com uma racionalidade para que se tivesse uma economicidade, pudesse usar todos os recursos que o Senac pretendia em mais coisas. Então, esse equilíbrio de planilha, de uso de recursos
tanto no cálculo, nas estruturas, né? As questões naturais de conforto ambiental, de ventilação, de sustentabilidade, né? Que vão economizar tecnologias de condicionamento. Tudo isso foi muito avaliado, fora, lógico, nós arquitetos não podemos deixar de analisar a estética, né? Nós temos que ver a inserção do volume, o tratamento, as questões aprazíveis, né? E de relação, de proporção, tudo isso. Então a gente teve bastante coisa para olhar e a Hiperestúdio realmente foi a que mais itens conseguiu contemplar. Um projeto bastante complexo para ser analisado, tanto em volume quanto em qualidade, né? Qualidades subjetivas, qualidades mais técnicas. Essa questão mesmo de 2 prédios, de tratar com linguagens diferentes, de épocas diferentes, respeitar pré-existências, respeitar volumetrias e fazer uma inserção elegante e amigável dentro da paisagem. Foram desafios para nós também, porque o jurado acaba saindo muito maior. A gente aprende muito com os candidatos e com as novidades, né? Porque o concurso é isso, ele traz esse frescor de novidade, de ideias, de provocações e que você mistura tudo, aí você tem várias boas impressões e surpresas, né? Se pudesse, dava para pensar um pouquinho de cada um, né? De cada candidato, porque sempre tem boas ideias, né, das pessoas que estão dispostas a concorrer e a mostrar o que gostam de fazer. Pensando nesses vários desafios que traz o edital, que traz o concurso, né, em si. Queria saber do pessoal do Hiperestúdio, como é que foi encarar isso tudo, todos esses desafios que a Du falou aqui, né, tanto desafio urbanístico, de conectar duas edificações, de ser uma escola, enfim. Vou deixar vocês abertos aí para falarem. Antes de mais nada, eu acho que é legal deixar claro que a gente está aqui representando uma equipe grande de profissionais que deram sangue aí nessa proposta vencedora, né? Então, o pessoal dos projetos complementares, de Opanam, de estrutura, que é um grande parceiro aqui, e as equipes de Belo Horizonte, que foram essenciais, né, para aprofundar o projeto nessa segunda etapa, pessoal de aprovação, de instalações, ar-condicionado, enfim. Só para dar um alô para todos aí, que todos merecem um grande reconhecimento. Foi um trabalho assim de extensas horas, né, e impossível de ser feito sozinho, né? Então, um trabalho de várias contribuições, né, de várias equipes. Vou começar falando, depois acho que os meus colegas aí podem complementar. Nosso escritório, ele gosta, né, dessa prática dos concursos, já faz bastante tempo que a gente sempre que consegue, a gente entra, né, nos concursos de arquitetura, a gente enxerga como uma oportunidade de poder participar e tentar vencer, né, contratos para projetos de escala mais urbana, projetos de abrangência pública, né, que por outras maneiras você não consegue, né, nos projetos dos clientes do dia a dia. Então, para nós, a prática do concurso sempre foi uma atividade grande dentro do escritório, prazerosa, e a gente acabou decidindo entrar no concurso do Senac, né? Parabenizo aí a equipe do Senac pelo trabalho das bases, que realmente é difícil a gente ver um concurso com tanto material, né, de tanta minuciosidade, né, no edital, nas bases técnicas. Então, eu escutando vocês falarem sobre isso, né, imagino o trabalho que deu para organizar esse material. E também deu bastante trabalho para analisar ele. Que fique bem claro. A gente se deparou com o concurso, né, e ao analisar as bases, a gente percebeu que era um concurso de grande complexidade, não era um concurso simples. Além disso, ele tinha 2 etapas, né, e o concurso de 2 etapas ele demanda de um esforço assim, bastante grande, né, muito exaustivo. Ele se estende por meses, né, então a equipe deu sangue aí durante semanas e semanas, enfim, almejando, né, com a ambição de vencer esse concurso, com muita paixão, que acho que é o que mais move a gente nas madrugadas de concurso, né? E a gente viu que era um concurso difícil, né? Eu acho que nossa abordagem, acho que foi um pouco o que a presidente aí da comissão falou já, né? A gente encarou essa pré-existência com coragem, né? Com persistência, para garantir que com algumas cirurgias, intervenções, algumas subtrações, ela se transformasse, ela se requalificasse, mas sem exageros, né?
E acho que foi muito oportuno esse ano a premiação do Pritzker, né, que a gente citou na nossa argumentação, os franceses, né, do Lacaton e Vassal, que eles prezam por essa requalificação, são anti-demolição. Eu acho que nós, no século XXI, nós temos que lidar com essas heranças da arquitetura moderna que compõe a nossa cidade, né? A cidade está feita, ela está solidificada, mas ela não está adequada para as nossas demandas. Então, eu acho bonito o trabalho dos franceses ao defender o retrofit, né? Sem desperdício de material, sem desperdício de história, né? E foi um pouco com essa abordagem que a gente encarou a proposta para o Senac. Acho que no âmbito das edificações, essas cirurgias para que você conseguisse ter uma leitura clara daqueles edifícios, que agora eles viraram um só, né? A gente teve na nossa proposta essa força da unificação, e no plano das pessoas, no plano urbano, foi o contrário. A gente foi por uma abertura radical do térreo, né, como a presidente da comissão citou, né, que é o que a cidade precisa. Então, a gente usou esse grande térreo aberto para a cidade como um slogan da nossa proposta. Uma praça, uma praia urbana no interior do lote, nas áreas de restaurante, de bar, que eu acho que vai ser uma grande contribuição também do Senac para a cidade. Eu acho que só para complementar algo que o Ricardo comentou, a partir dessa abordagem inicial, né, de manter os edifícios, e é uma coisa até que a gente sentiu no edital do concurso, né, essa vontade deles de valorizar as construções existentes, né, a gente tem um prédio bastante antigo, né, que a gente sentiu que o edital tinha um carinho por ele, aliás, pelos dois, né? A gente teve a ajuda também dos colegas, né, dos projetos complementares. Nas conversas com eles, a gente começou a perceber também, né, que você manter o construído, evitar grandes demolições, ajudava bastante no aspecto econômico, né? Então, a gente procurou manter essa linha de economicidade, né? E a gente também foi aprendendo no processo, com o pessoal, elaborando estratégias de como que nós faríamos a demolição, né, principalmente do prédio mais antigo, do Bloco 2, que ele tinha uma estrutura, né, que nessa etapa do concurso não era muito bem-vinda, né, para a organização interna do edifício e tal. Eu acho que apesar de um pouco traumático assim, o concurso de 2 fases foi bom para isso, sabe? Porque na primeira fase, né, a gente concluiu o conceito principal, né, que era ter o vazio central, a organização dos 2 edifícios em um único bloco, né, para facilitar a circulação vertical, a ligação entre as salas e tudo mais. Mas na segunda fase a gente evoluiu mais ainda, né, na questão estrutural. A gente resolveu tirar também um bloco de escada, né, que ficava bem na fachada do prédio, que a gente começou a perceber que atrapalhava, né, a conexão do edifício com a cidade. Como o Ricardo falou, né, foi bastante cansativo, mas eu acho que a evolução, a soma dessas 2 fases foi bastante positiva, né? Então, a gente ficou feliz com o resultado, né? Até queria estender aqui parabéns, né, para as outras equipes, porque a gente sabe que o concurso não foi fácil, né? Foi bastante intenso. Me lembro bem no começo do processo, quando a gente estava conversando sobre se eu não ia fazer parte desse concurso, né? Quando teve essa visão de conectar os 2 blocos através desse vazio central, foi quando a gente começou a se decidir por realmente fazer, porque a gente pensava que era uma solução elegante que podia solucionar mais de uma coisa de uma forma satisfatória, sabe? E o que foi muito interessante também é que, mesmo com essa ideia inicial que deu um norte pra gente nesse início do processo, a gente tentou de tudo, né? A gente não descartava outras possibilidades, mesmo que a princípio elas parecessem menos adequadas. A gente testou torres de circulação externas, coisas dessa forma, e que a gente vê que são soluções que chegaram em outras equipes, né? Nas soluções de outras equipes. Mas, especialmente na transição da primeira fase para a segunda, em que a gente pegou projetos para desenvolver e aperfeiçoar, foi que acho que a gente realmente conseguiu fazer algo que talvez eu mesmo não esperava, porque era uma solução que tinha uma racionalidade, tinha uma solução muito satisfatória com relação ao fluxograma do Senac, mas que no final a gente fez um esforço gigantesco para melhorar isso e também, como o Ricardo gosta de dizer, esculpir o térreo e tornar aquilo uma generosidade urbana sem concessão alguma, sabe? Faz parte do trabalho do arquiteto, né? Tá faltando área, não vai dar para abrir tudo, mas assim, foi um trabalho persistente para conseguir que essa generosidade fosse total, e acho que esse é o
o grande ponto do projeto mesmo. Mauricio e Ivanil falaram pra gente aqui em outra ocasião, né, que conheciam muito bem, né, o edifício, ajudaram toda a confecção do termo de referência, mas que eles também se surpreenderam bastante com algumas soluções apresentadas pelas equipes, né? Naquela ocasião tínhamos o resultado da primeira etapa, né? Acho que agora Mauricio e Ivanil podem, de fato, apontar aí os elementos principais aí que vocês se surpreenderam, né, durante esse processo aí de desenvolvimento em conjunto com as equipes e agora, né, com esse resultado final do vencedor. Muito bacana escutar, né, o pessoal da Hiperestúdio, porque é emocionante. Eu fico emocionado porque, assim, é um produto que vai tomando forma, né, que é uma composição de várias mãos, né. A construção desse projeto começou lá na ideia que nasce, né, e toda essa base vem resultando nesse projeto, né, que vocês contando esse lado, né, da decisão de participar ou não, né, é muito interessante, né. Quando a gente fechou os 3 finalistas, né, eu pelo menos estava muito satisfeito, né, com as 3 propostas, e elas tinham, né, assim, níveis diferentes, necessidades de melhoria, de adequação, né, para atender mais plenamente ao programa todo, né, a todos os itens, né, que a gente tinha pontuado, mas o que virá para a segunda etapa, né, assim, qual vai ser o resultado disso, né, e eu fiquei muito surpreso, assim, né, com os 3 finalistas, né, porque, não sei, de uma equipe lá, eu falei, bom, eles estão amarrados em algumas coisas, de repente apareceram com um projeto totalmente, assim, não reformulado na questão do conceito, o conceito era o mesmo, mas as soluções foram amadurecidas muito, né. Do Hiperestúdio, eu falei, o que vai aparecer aqui, né, porque era também, né, na minha visão ali, um projeto que está abraçando muita coisa já, né. Eles apareceram com algo a mais, né, que foi essa abertura desse vão total, essa grande generosidade de ingresso, né, e isso eu falei, puxa vida, né, quer dizer, o projeto evolui, né, evolui e ele vai, né, e para mim, esse item dessa entrada, né, que são eles chamaram de 2 térreos, né, TR1, TR2, tem também esse caráter da acessibilidade, né, um ingresso que é para todos. E isso aí foi muito bacana, é um edifício que acolhe, conduz até essa praça, né, esse oásis aí, tem até a prainha desse oásis, né, central, e era isso que a gente se propunha, né, com um desejo, né, de captar, né, a população para o interior, para conhecer a instituição, aquilo que ela promove, né? Eu fiquei muito surpreso e todas as equipes, né, esses finalistas trabalharam muito bem essa parte, né? Fruição pública aí, né, dentro desse espaço dos equipamentos que a gente tem lá, o restaurante, o bar, a biblioteca, né, os espaços públicos que a gente percebe. E conversando essa semana aqui com o pessoal, né, do Senac, a gente fala que estava se dando conta, esse projeto ele vai gerar um novo comportamento nosso como colaboradores do Senac, né? Vai exigir a nossa mudança de cultura, né? Essa arquitetura ela vai provocar, né, uma mudança da forma de acolher, da forma de receber as pessoas, de trabalhar ali dentro, de estudar, né? Isso é muito bacana, porque ele não vai parar aí, né, no projeto, né? Ele vai provocar algo a mais, né? Essa arquitetura que interfere mesmo e acredito assim, vai interferir de uma forma muito positiva, né, para a instituição. Alguns comentários, eu estou com as pranchas abertas aqui, que eu acho que é interessante a gente discutir um pouco sobre isso, olhando um pouco os projetos. Cada vez que eu abro o projeto, eu vejo uma coisa interessante, diferente, eu vejo um ponto de vista, uma perspectiva diferente do projeto. E pegando da primeira etapa para a segunda etapa, e aí me corrija se eu estiver errado, pessoal da Hiperestúdio, eu senti uma evolução muito grande no conceito de fruição urbana e de uso público. Ele estava um pouco acanhado no início, no primeiro projeto, pelo menos no meu ponto de vista, e nesse segundo projeto ele trouxe uma maturidade de uso desse miolo de lote, que é como a gente chama aqui em Belo Horizonte, né, o miolo do lote. Ele trouxe uma maturidade muito maior, muito grande, e um uso desse miolo. E outra coisa que eu destaco, né, então, destacando um pouco sobre o projeto, é quem teve a possibilidade de ver as pranchas, né, as 3, 4 primeiras pranchas, você vê muito a integração, e aí eles conseguiram captar isso muito bem com as fotoinserções que eles fizeram. Eles colocaram muito a questão da interação e da conexão rua-passeio, né, a atividade da cidade, a dinâmica da cidade, adentrando para dentro da unidade. Então isso, para mim, me trouxe uma sensação de liberdade. A pessoa que entra no Senac, ela está, né, nesse espaço, ela está livre. Ela está livre para entrar, para sair, para usar, para pensar,
para se conectar, para refletir, para aprender. E o fundamental, né, que a gente quer é que as pessoas troquem experiências, troquem entendimentos, troquem conhecimento. Então, assim, basicamente o que eu gostaria de pontuar sobre o projeto, né, em termos de evolução para mim, o que me trouxe, falou assim, nossa, esse projeto ele resolveu bem isso. Essa entrada, conexão rua e edifício e miolo do lote. Eu também tive essa mesma sensação. Confesso que também, né, assim, da primeira fase, que a gente super pôde, né, acompanhar também, para o resultado final, como o projeto cresceu. Eu imagino que para os arquitetos participar de um concurso dessa natureza, com duas fases distintas, mas de aprofundamento da ideia, né, a oportunidade de você, inclusive, rever, ampliar, voltar atrás em ideias, é um processo verdadeiro de projeto. Né? É assim que a gente, de fato, desenvolve, né? E tendo a oportunidade de fazer isso num concurso, me parece algo, assim, muito inovador, de fato. Há aí uma lição e um legado que me parece super importante. Eu queria ouvir um pouquinho a Cláudia também nesse sentido, né? Partindo um pouco sobre, assim, o que vocês considerariam as diferentes partes aí, né? Assim, resumidamente e tal. O grande legado e o grande aprendizado para cada uma das instituições e das partes envolvidas, né? Eu olhando, assim, como arquiteta, como professora, como aluna de projeto, né? Assim, é uma aprendizagem mesmo, né? Até, né, as próprias pranchas, como o Ivanil estava falando, é muito importante olhar e ver como é que os arquitetos montam essa argumentação. Isso é excelente e acho que isso valoriza, inclusive, o próprio edital e as diferenças nas fases, né? Então, Cláudia, eu queria te perguntar um pouco, assim, pelo IAB, pela organização, agora no final, né, encerrando todo o processo, o que você acha que é o principal legado, né, da prática do concurso e da sua participação, da participação do Instituto? É uma questão interessante, eu acho que quem visitar lá a página do concurso vai poder ver isso lá e consultar e olhar, é que durante o decorrer da primeira etapa do concurso, nós respondemos a 164 consultas dos participantes, né? Todas as dúvidas referentes ao edital foram esclarecidas no decorrer do desenvolvimento da primeira etapa. É inédito em licitações de projeto, né? Geralmente a gente vê, quando se licita um projeto na modalidade menor preço, né? Dentro dos princípios aí da economicidade, do preço público, da forma como ele é formado, você não tem a oportunidade de qualificar o certame através de um esclarecimento maior de qual o objetivo do contratante na hora de fazer o termo de referência. E o termo de referência que foi elaborado, ele trabalhou muito bem essa concepção, né? Isso que está sendo colocado aqui e que foi de forma muito feliz observado pelos participantes, pela equipe vencedora, pelos outros participantes do concurso que chegaram até a etapa final. E a gente teve também uma preocupação, a partir dessa etapa, da primeira etapa para a segunda etapa, de contar dentro da organização do concurso com uma consultoria técnica qualificada. Eu queria aqui mencionar aqui e agradecer a participação do João de Paula Lima Neto, que é um profissional também que trabalhou na construção dessa análise da segunda etapa e assessorou de forma assim brilhante a coordenação do concurso e também a organização de uma forma geral e até mesmo a comissão julgadora. Isso também trouxe para os participantes, para os finalistas, um esclarecimento maior do que a seleção de duas etapas queria trazer e qual que é a contribuição que a gente queria chegar no final desse concurso. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer uma exposição pública da proposta do projeto, ter uma interação com a comissão julgadora e ter condição de construir, junto com a comissão julgadora, um argumento a partir daquilo que foi apresentado nas pranchas. Isso também dá uma clareza, né? Objetiva muito a questão da participação de cada um deles e traz também para a comissão julgadora uma maior segurança no trato das propostas. Nós vimos com todo esse cuidado uma evolução muito grande do projeto, que já estava sensacional na fase de estudo preliminar. Para o anteprojeto houve um salto de qualidade muito grande, mas eu acho também até isso é consequência de todo esse processo que foi sendo construído a 4, 8, a muitas mãos, né? Inclusive com a participação e a contribuição das próprias equipes que participaram.
Porque ao trazer uma dúvida ou trazer algum questionamento sobre o concurso, elas também nos permitiram avaliar e refletir melhor qual era o objetivo e qual o resultado final que a gente gostaria de chegar. A consecução final, né, desse projeto, ele acaba trazendo para a gente a segurança, né, de apostar cada vez mais no concurso público como forma de seleção de projetos. É a forma mais qualificada de trabalhar com propostas dessa natureza. E isso fica claro na beleza que foi o resultado desse concurso, né, das 3 propostas finalistas que, assim, são irretocáveis do ponto de vista da proposição, que traz também uma segurança muito grande para quem está coordenando o concurso e para quem está organizando, que é o caso aí do IAB, que é essa instituição centenária que faz esse trabalho aí de peso, de considerar que o concurso é um ganho social, né? Uma construção democrática. O processo de elaboração desse concurso, ele demonstra isso para a sociedade. É fundamental. A gente tem falado, esses dias agora, a argumentação da gente para a cerimônia de premiação é mostrar para o município de Belo Horizonte que, além do SENAC fazer um certame que é altamente qualificado e democrático, o SENAC traz também para a contribuição para a cidade uma das primeiras propostas de requalificação do centro, que tem como elemento central a generosidade, a gentileza urbana, a preocupação com a forma, mas principalmente também a preocupação com reduzir os impactos de inserção de uma nova proposta de uso de um edifício na área central, valorizando inclusive as novas legislações urbanas que estão em uso no município desde a aprovação do plano diretor da cidade. Então, acho que existem várias contribuições que foram dadas com esse certame que eu acho que vão ser reconhecidas no curto, no médio e no longo prazo e podem também contribuir muito para a mudança do paradigma do poder público, das outras instituições que têm projetos dessa natureza, permitindo que essas instituições avancem nesses processos de construção de uma escolha qualificada que tenha um alto nível de contribuição intelectual a dar para a sociedade. Chamar só os ganhadores para saber do ponto de vista deles, né? Não necessariamente da experiência, mas assim, o que para vocês ficou, né, de participar do concurso e de saber, não só entender as necessidades do programa, mas de estar envolvido nesse processo todo, né, que o IAB e nós arquitetos prezamos tanto, né, como estratégia aí para melhorar as cidades. Diria que nós somos sempre admiradores aí desse processo de concurso, sem dúvida é a maneira mais democrática de se promover projetos que tenham significância na cidade, né, de uso público. É uma pena quando acontecem projetos com contratações obscuras, né? A gente sabe que o concurso, sem dúvida, faz bem para todo mundo, né? Óbvio que dá trabalho para as equipes, dá trabalho para o IAB, para o SENAC organizar um trabalho homérico, né? A gente vira à noite, vira fim de semana, é sempre um grande risco. Mas a satisfação é imensa, né? A gente é suspeito para falar, a gente entende, né? Nós que damos aula também na faculdade sempre sugerimos para os alunos o concurso como processo de aprendizado de projeto, né? Eu acho que o concurso é uma escola de aprender a fazer arquitetura, a raciocinar a cidade, a pensar em estrutura, enfim. Foi um imenso prazer participar desse processo. Volto a parabenizar o SENAC e o IAB pela alta organização com qualidade, né? E parabenizo de novo os nossos concorrentes, principalmente os 2 finalistas, que foram grandes adversários, tiraram o nosso sono aí, né? O concurso de 2 fases, ele é uma oportunidade para evoluir o projeto na segunda fase, como falaram até os componentes aí do júri, mas também ele é de uma pressão psicológica muito grande, porque você conhece os seus concorrentes, a todo momento você tem eles na cabeça, você pensa, nossa, como que nosso projeto pode vencer, né? Enfim, então é uma estratégia de guerra e a todo momento pensando nisso, mas no fim é extremamente rico, né? Para nós como arquitetos, né? E sempre evoluindo, e é uma grande lição, né? Mesmo quando a gente perde um concurso,
A gente aprende muito e nesse concurso foi um grande processo de autocrítica. Da primeira fase para a segunda fase foi um esforço de ter uma consciência de autocrítica, de saber o que não está bom, o que pode melhorar e traçar uma estratégia para buscar, né, com ambição, o melhor projeto possível. Foi muito emocionante. A primeira fase é uma grande dúvida, né? A gente aposta num conceito, não conhece mais sobre nenhum dos outros projetos, a gente aposta e é ok, né? A gente ficou muito feliz de passar para a segunda fase, né? Eu acho que o que a comissão comentou, né, da evolução, do térreo e tudo mais, eu acho que ela vem também de um temperinho extra, assim, de você estar com o prêmio quase na mão, né? Então, a gente teve uma série de discussões acaloradas, assim, sobre o que poderia melhorar no projeto, né? Tanto da questão funcional, mas muito também da questão do uso público, né? Do térreo, de como deixar ele mais vivo. A gente sentiu falta, né, das pessoas olharem mais para as áreas públicas no térreo, então a decisão de abrir ele completamente veio disso também, né? Deixar o restaurante mais aberto para a praça central, né? O bar mais aberto. Então, assim, o projeto ter olhos para quem está caminhando na praça, né? Tanto da entrada da calçada quanto do miolo de quadra também, né? A gente foi entendendo também que aquela região do centro era uma área muito carente, né? O pessoal principalmente os complementares de Belo Horizonte, eles falavam, né, que aquela área carecia de um equipamento público. E a gente vê aqui também em São Paulo, né, em várias cidades, a falta de equipamentos educacionais, culturais, eles fazem em áreas públicas, né? A gente tem comparações de avenidas como a Paulista, que ela é viva, né? Viva de dia, viva de noite, com cinemas, faculdades funcionando, e a Faria Lima, por exemplo, que só tem escritórios, né? Então, de dia ela é muito viva e de noite ela fica vazia, né? Então, a gente sabe a diferença que um projeto desse, com essa vocação, ele pode fazer em uma área carente. Falar em questão de projeto e a questão de como foi participar do concurso, eu acho que são duas coisas que se conectam muito, né? Porque, apesar de eu me envolver com arquitetura há muito tempo, eu sou recém-formado, né? Esse foi o primeiro concurso que eu participei com eles. Eu fui estagiário deles, agora eu tô com eles em alguns projetos. Foi uma coisa muito boa porque, primeiro, a gente percebe que a qualidade desse projeto está muito atrelada com a paixão que a gente tem por ele, né? A gente não fez isso para ganhar um projeto de arquitetura, a gente fez isso porque a gente ama o nosso trabalho e pensa que a gente tem algo a oferecer. Né? Dessa forma foi como eu disse mesmo, a gente foi um pouco intransigente no que a gente via, especialmente na segunda fase, onde isso é possível, né? Porque a gente já tem uma base de comparação do que foi estudado pelas outras pessoas. A gente foi intransigente no sentido de realmente não abrir mão do que era, na nossa visão, melhor para aquele lugar, sabe? Então, para mim foi isso, foi além de um processo muito satisfatório, um processo em que a gente aprendeu muito, né? Mesmo em relação às bases muito bem apresentadas pelo pessoal do Senac, de ter ido atrás do projeto original do professor Aglaide, que é um arquiteto que eu não conhecia e eu que adoro mexer com arquivo, até por isso que eu me envolvo com essa parte. Só de ver aqueles desenhos feitos à mão já fizeram o meu dia. Então é isso, sabe? Foi um processo que deu muito certo, porque nos trouxe muita alegria e felicidade mesmo. Queria então convidar vocês que estão ouvindo a gente, se quiserem dar uma olhada no projeto vencedor, acompanhar o processo que o concurso apresentou, né? Visitar o site do concurso arquitetura senacbh.com.br, acompanhar nossas redes também, que a gente vai informar vocês dos projetos, dos concursos, de tudo mais que envolver esse processo aqui. E finalizando para agradecer a quem participou aqui, vou agradecer um por um aqui, um pouco mais com calma, agradecer a Cláudia. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui, por representar o IAB e falar um pouco desse processo pra gente. É sempre muito bom estar com vocês, discutir arquitetura. Eu sempre aprendo muito. Muito obrigada e agradecer ao IAB e ao Senac por me deixar participar disso e fazer história junto com vocês nesse concurso. Genial. Muito obrigada. Agradecer também a Du Leal, que é representante do júri. Obrigado, Du, por participar, contribuir com a gente aqui. Obrigada a vocês, você, Adilson, Lili, Rafa, muito bom estar aqui, é muito bom discutir arquitetura, é muito bom ter essa oportunidade. Agradecer também ao Senac, né, de estar proporcionando essa oportunidade, de ter acreditado no Instituto, né, no IAB, de ter acreditado na modalidade concurso, que abre esse leque de oportunidades e que proporciona isso, essa efervescência, esse debate de arquitetura e de urbanismo que é muito rico, né?
Ganha todo mundo, ganha a cidade, ganha os arquitetos, ganha os alunos do SENAC, ganha a instituição SENAC, todos saem ganhando, é um ganha-ganha, muito bom. Boa noite para vocês e obrigado. A gente que agradece. Agradecer também aos representantes do SENAC BH, que é o Maurici e o Ivanil. Obrigado, Maurici. Obrigado, Ivanil, pela presença de vocês aqui também. Obrigado mais uma vez, Adilson, Lili, Rafa. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês e eu acho que a gente fecha esse ciclo, né, da parte de projetos, né, quem sabe a gente possa fazer um lá na frente, né, com a parte de uma nova etapa, né, desse projeto, e agradecer por essa grande parceria, né, de vocês, a parceria com o IAB, né, a parceria agora ampliada, né, com a equipe Hiperestúdio, e vamos em frente, né, muito obrigado. Eu queria agradecer ao pessoal da ArchiCast. Para quem é arquiteto e gosta de arquitetura ou só um entusiasta, eu acho que é um podcast muito legal de se ver. Você gasta lá um tempo muito proveitoso para ouvir um pouco sobre arquitetura, entender um pouco sobre como a gente chegou até onde a gente chegou em termos de cidade, em termos de construção. Eu acho que é muito interessante. Esse trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito valoroso. Eu, particularmente, eu gosto muito. Eu me perco ouvindo aqui alguns episódios passados, eu acho muito interessante. Não posso deixar de agradecer ao IAB, na figura da Cláudia, da Thaís, nossa presidente, a do Leal, ao Silvio de Podestá, ao Spadoni, que foram membros da comissão do júri, eu e Maurici, que também participamos, ao Hiperestúdio, que comprou a ideia, e ainda bem que comprou a ideia e conseguiu fazer um projeto muito interessante, muito legal. Eu acho que eles estão de parabéns. Já avisando, a gente vai ter muito trabalho pela frente, então a gente gostaria, como o Maurici falou, às vezes em outras etapas do processo, estar lá no começo da obra, alguma coisa assim, falar como é que foi o desenvolvimento de todo o projeto antes de começar a obra. Às vezes seria uma pauta interessante a gente pegar um concurso, do início do concurso, como é que começou, e aí até a entrega da obra, fazer uma sequência de podcast. Eu acho que seria muito interessante. E agradecer vocês todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é muito interessante conversar arquitetura, dialogar arquitetura, vivenciar a arquitetura. Muito obrigado a todos. Agradecer também a equipe vencedora, Ricardo, Matheus e Rolando. Obrigado pela presença aqui, participar dessa discussão com a gente aqui. Eu que agradeço o ArchiCast, foi um bate-papo muito bacana. Se deixar, a gente fica a madrugada inteira falando de arquitetura, né? Todo mundo aqui é apaixonado, e agradeço novamente ao SENAC, a comissão julgadora de grandes nomes da arquitetura, né? Foi uma honra, né, receber essa premiação de vocês, e o pessoal do IAB pela competência, né? Anos e anos aí a favor da arquitetura. Continuamos muito emocionados com essa vitória e agora, mais do que nunca, empolgados em prosseguir com o projeto. Queremos mais trabalho pela frente mesmo, né? E estamos aguardando aí com ansiedade o início do processo. Obrigado. Quero agradecer também, né, o pessoal aí do ArchiCast. A gente ficou feliz pelo convite de poder participar desse bate-papo. Um agradecimento, né, para o SENAC, para o IAB, pelo cuidado que eles tiveram, né, tanto no desenvolvimento do edital, cuidado com as equipes também, em todo o apoio que eles deram. A gente, no primeiro podcast sobre a primeira fase, a gente participou como ouvinte, né? Bem apreensivo, ouvindo todo mundo falando sobre os projetos, o júri também, e agora a gente fica super feliz de participar desse, né, do projeto vencedor com o nosso projeto, né? Então acho que é isso, pessoal. Também, como o Ricardo falou, a gente está empolgado para que venha mais trabalho mesmo e para começar esse processo aí com o pé direito. Um abraço, boa noite a todos. É isso aí, agradecer a todo mundo. Primeiramente, né, o IAB e o SENAC, que a gente sabe que não é sempre que se organiza um concurso, e como a gente já discutiu aqui, certamente é a maneira de obter melhores resultados. A iniciativa de fazer o concurso já é em si muito meritosa, né? E obrigado, pessoal da Cast, pelo convite e também por expor um pouco mais dos bastidores de um processo como esse para o resto das pessoas, né? Talvez para alguém que esteja ouvindo aqui no futuro também tentar um concurso que com certeza vale a pena. Bacana. Lili, bom discutir sobre o projeto, né? Bom demais, ainda mais um projeto excelente desse, e ter tido realmente o privilégio de acompanhar todo o processo. Foi uma experiência única, eu convido todo mundo a ouvir os outros casts também, né, que a gente fez sobre o concurso, porque dá uma dimensão do trabalho que é e da oportunidade que é em participar, e depois acompanhar nossas redes, né, e os sites onde o concurso está publicado, o projeto está publicado, para entender, para aprender um pouco mais, né, sobre esse belíssimo trabalho de arquitetura. Obrigada a todo mundo, viu? Boa noite e parabéns a todos.
E Rafa, mais um episódio sobre projetos de arquitetura e concursos, né? Isso aí, parabéns Iberestúdio aí pela vitória, parabéns pelo trabalho de vocês. Vi também lá que vocês fazem alguns cursos de representação, de projeto. Depois a gente pode alinhar aí para fazer um bate-papo sobre outras coisas de arquitetura. Parabéns aí pelo resultado, parabéns EAB, parabéns Senac e também obrigado pela sua oportunidade da gente ser uma pontinha em todo esse processo que a gente viu aí, que foi muito rico e de muita importância para o cenário da arquitetura no Brasil, sobretudo aí dos concursos como uma prática revigorante aí para os próximos anos. Muito obrigado a todos. Pessoal, quero agradecer a todos os presentes aqui, essa galera que ajudou, talvez seja o episódio que tenha mais participante que a gente já fez, mas deu tudo certo. Obrigado a todo mundo aqui. Queria falar também que a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais.